quero deixar apenas um versículo aqui em Jó, no capítulo 36, no versículo 21, que está escrito dessa forma: guarda-te e não retornes à tua iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade. Eu mencionei esse verso porque quando eu li ele de primeira mão, eu entendi que toda uma vida passada sem Cristo no coração, nós fazíamos de tudo o que era lícito fazermos. E a partir do momento que Deus nos deu a oportunidade de nós poder levantar as mãos, eu entendi um chamado de Deus para nossas vidas, para mim, porque na verdade somos um coletivo quando Deus trata com a igreja, mas no individual Deus trata com apenas uma pessoa, é comigo, é com você. E nós, quando recebemos o chamado individualmente, eu entendi um chamado de Deus para a minha vida, um chamado de eu largar, o meu pecado, de eu abandonar as minhas práticas que Deus sempre condenou, sempre desprezou. E nesse versículo, guarda-te e não retornes à iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade. Nesse único versículo que eu li, eu entendo que Deus ele anseia olhar para nós e ver o nosso esforço, a nossa luta, não nas nossas forças, recorrendo à força dele, mas o nosso esforço. Nós precisamos se esforçar. E para isso, para um esforço, uma luta não ser em vão, precisamos fazer como a palavra do Senhor nos ensina, nos aconselha: guarda-te. Guardar a palavra de Deus no coração significa apenas cultivá-la no dia a dia. Quando nós cultivamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, em prática, praticando a palavra de Deus todos os dias, e cultivar a palavra de Deus todos os dias é lembrar dos textos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas das vezes a gente acaba deixando de lado a palavra e dando lugar à ira, dando lugar aos nossos sentimentos que nos fazem pecar contra Deus. O primeiro versículo que nós devemos estar lembrando em um momento difícil é o Salmos 119:11, um versículo tão simples. E com certeza, se nós fizermos como este versículo, eu tenho que guardar a palavra no coração. Não vou fazer isso. Preciso guardar a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para eu não pecar contra Deus, para eu não simplesmente dar lugar à carne. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando assim fazemos, nós respeitamos a Deus. Deus ele quer nos aprovar, e para ele nos aprovar, precisamos fazer dessa forma: guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para isso, vamos fazer como um rei, que antigamente os reis que temiam a Deus, ou que queriam, ou que devessem aprender a temer a Deus, para eles aprender a temer a Deus, eles teriam que ter uma cópia
da Torá. A Torá era a lei e tinha que ler ela todos os dias da vida desse rei. Para quê? Para que ele viesse a aprender a amar a Deus com reverência, com temor e cumprir fielmente toda a palavra de Deus, que no caso era a Torá. Para nós hoje é o Novo Testamento, é a Bíblia em si. Está chegando aqui o fim do ano e normalmente a gente gosta de se reunir em nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos parentes, até mesmo amigos. Mas vamos pegar de janeiro até aqui. Qual que foi a nossa trajetória para a gente estar se reunindo em nossas famílias? De janeiro a dezembro, nós vemos muitas coisas acontecer. Mas todas as vezes que nós nos reunimos, vemos pessoas hipócritas que não têm caráter, pensando que esse dia é apenas um dia a qual nós devemos nos reunir e ali é extrema comunhão. Mas dali para trás houve-se discussões, brigas, nenhum nem outro, muitas pessoas virando a cara, muitas pessoas não querendo mais conversar. Mas quando chega nessa data, a hipocrisia vem batendo na porta e assim a pessoa abre abre escancarado. E ali, nesse dia, todo mundo se reúne, todo mundo bate um papo, dá aquelas risadas com bastante fingimento. Porém, do dia 26 em diante, pronto, acabou tudo isso, acabou aquela cena de verdade, de humildade, tudo acaba por ali. E ali começa o ritmo natural das coisas. Então vamos guardar a palavra de Deus. E continuando o versículo, ele fala: dá preferência ao sofrimento em vez da maldade. O nosso olhar tem que ser destinado ao Senhor. Porque se nós, como seres humanos, permitir de entrar em nossos corações tal maldade, nós vamos nos esfriar. É por isso que aqui fala, dá preferência ao sofrimento. E quando falar o sofrimento é não fazer a vontade da nossa carne. Porque quando nós cumprimos a vontade da carne, então o nosso coração enche-se de maldade. Deus, Ele está agora, nesse momento, nos alertando para que nós venhamos guardar e não se retornar à iniquidade, para não cair no pecado novamente. Mesmo que seja um sofrimento por conta da carne, mas na realidade não é um sofrimento buscar a Deus, nunca será um sofrimento em orar, em buscar a Deus lendo a sua palavra. Porém, eu acredito que é melhor fazer dessa forma do que nós um dia ter que receber de Deus aquela famosa fala que muitos não compreendem, porque se compreender vai fazer de tudo para não ouvi-la. Mas quando não compreende, muitos ouvirão. Dessa forma, meus queridos, precisamos então dar preferência então a esse sofrimento. É melhor sofrermos do que termos um coração cheio de maldade. Deus, Ele é tão maravilhoso. Por que então nós não adorá-lo conforme Ele merece ser adorado? Ele é excelso e maravilhoso em seu poder. Ninguém é mestre como Ele. Ninguém pode se comparar a Ele. Todas as obras de Deus, todas, elas são dignas de exaltação. E nós precisamos dedicar cânticos de louvor ao nosso Deus, sempre. Nosso Deus é grandioso.
e jamais vamos conseguir o compreender, porque Ele é grande. Mas que possamos entender o suficiente para poder adorá-lo com verdade, com sinceridade. Deus, Ele é muito bom para conosco, nos dando a oportunidade de ter recomeçado a nossa vida quando Ele fez aquele chamado. E quando Ele fez aquele chamado e levantamos as nossas mãos, dali começou uma nova história em nossa vida. A partir desse momento, nós somos ordenados a poder guardar e a cumprir a palavra de Deus, para não cair ou retornar à iniquidade e à maldade do coração. Porventura, se nós abrirmos o coração, seremos renovados. Ou porventura, para quem for assistir, com certeza pode ser salvo e ser restaurado dos pecados e ser perdoado por Deus. Porque a partir do momento que nós cremos e aceitamos o perdão de Deus, somos perdoados de todos os nossos pecados. A partir daquele momento em diante, começa uma nova história na nossa vida, e por meio dessa nova história, nós vamos conseguir, se caminharmos com fidelidade, vamos conseguir vencer os nossos desafios de todos os dias. São inúmeros desafios que acontecem em nossa vida. Porém, quando nós nos dedicamos em buscar a Deus, nós vencemos. Guarde essas palavras então, meus irmãos, no coração de vocês, que vocês não permitam que o diabo vos engane com palavras, vãs e vazias, e que essas palavras gerem frutos em vocês, em nome de Jesus.